Olá a todos, eu sou a Vera, PEC de Matemática da diretoria Centro-Sul. Meu colega. Tudo bem, pessoal? Olá, sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma honra poder compartilhar estudos e experiências pedagógicas com todos vocês. Então, vamos dar continuidade ao nosso trabalho formativo, não é isso, Vera? Sim, vamos lá. A nossa intenção, minha e do Oswaldo, com essa trilha interdisciplinar, é abrir um diálogo entre as várias disciplinas, com a junção de 2 ou mais componentes curriculares na construção do nosso conhecimento com os nossos alunos. Na construção, não pode fugir da particularidade de cada conteúdo a ser trabalhado. A interdisciplinaridade, ela vai permitir ao nosso estudante que elabore uma visão muito mais ampla de qualquer temática que for desenvolvida na interdisciplinaridade. Essa é a nossa proposta, espero que vocês gostem. Vamos lá. Aqui nós temos um objetivo na matemática, né? A matemática é uma ciência, estuda os espaços, as quantidades, trabalha as relações abstratas e lógicas, desenvolve o pensamento lógico nas pessoas. Portanto, vai desenvolver esse pensamento lógico nos nossos estudantes. Já em relação ao objetivo da história, pessoal, é fato e é claro em saber que é importante perceber que a história, tendo como objetivo, ela resgata os aspectos culturais de um determinado povo ou região, para o entendimento de um processo de desenvolvimento. É importante perceber também que é preciso entender o passado também, e, para além disso, é importante para a compreensão do presente. Então, a história vincula essa questão passada para o atual momento, né? O nosso presente, o nosso momento atual. Não é isso, Vera? Sim, Oswaldo, a gente quer fazer essa ligação mesmo. A nossa parte aqui na matemática, ela surge a partir da relação dos humanos, né, com a natureza. A matemática é fruto dessa construção humana. Ela foi sendo desenvolvida ao longo do tempo, ao longo da história. Nos permite compreender a origem, as ideias que deram forma à cultura e a observação, os aspectos humanos do seu desenvolvimento. Então, ela vem numa construção, ela vem num desenvolvimento e ela está ligada exatamente à sua disciplina, que é a história. Exatamente, Vera. E é importante perceber que dentro do estudo histórico, como está bem apresentável no momento, é importante saber que o estudo das ações humanas no passado e no presente, e como defende um grande historiador, que é o Mark Bloch, é a ciência dos homens no tempo. Então, o Mark tem essa importância grandiosa com esse estudo, né? E vale lembrar que a importância da história está em seu papel de nortear o homem no espaço e no tempo, e dando-lhe a possibilidade de compreender a própria realidade. E é por isso que, para um historiador, é muito importante fazer a pergunta sobre a vida humana e buscar as respostas para esse tipo de pergunta, uma vez que, passando pela história, o historiador precisa tomar esse conhecimento, que é muito importante, não é isso, Vera? Sim, Oswaldo, é isso mesmo. Aqui a gente está vendo a inter-relação entre a matemática e as outras disciplinas. Fazenda, em 2003, ela fala que é uma forma de ampliar as possibilidades de comunicação, de expressão, contribuindo para a interação social, se pensada interdisciplinarmente. Então, a matemática carrega um componente que traz com que o aluno tenha um pensamento lógico. Quando nos utilizamos da lógica para resolver problemas, os problemas são resolvidos com mais assertividade,
com um direcionamento melhor. A matemática é fundamental para o mundo moderno. Ela vem lá da pré-história, vem sendo construída com os homens da caverna, chegando até o nosso hoje, né? A nossa matemática de hoje. É isso aí, Vera, perfeitamente. E aqui, pessoal, para que a gente possa ter clareza, né, e entender um pouquinho desse processo da compartilhamento das informações, a gente trouxe um pouquinho da importância da matemática perpassando pelas demais disciplinas, né? É a inter-relação da história com essas outras disciplinas. Aqui a gente coloca um contexto breve, bem amplo, mas é importante perceber que a história se utiliza também de outras ciências nos seus estudos, e algumas delas aqui que a gente vai acabar de citar, como a antropologia, a paleontologia, a heráldica, numismática, a psicologia, a arqueologia, a geografia e a matemática e a ciência. Para além disso tudo, né, a gente sabe que terão outras disciplinas que também colaboram com essa correlação entre as informações, pensando sempre na inter-relação da matemática com a história e com todas essas disciplinas. Vale lembrar também a importância do contexto, né, histórico e da especificidade de cada uma dessas disciplinas, e também tem um contexto bem interessante, principalmente se a gente for pensar, por exemplo, no estudo da antropologia, que estuda o fator humano e as suas relações, que é basicamente esse trabalho que a gente tenta aqui de forma lúdica e apresentável esclarecer para vocês como que é essa inter-relação, né? Nesse primeiro momento, entre a disciplina de matemática e história, e aproveito também a oportunidade para deixar claro o quanto que é importante que todo mundo tenha consciência de tão quão foi importante o papel da história para a matemática e da matemática para a história, ambas se correlacionando dentro desse contexto histórico. Não é isso, Vera? Então, Oswaldo, a gente quer que essa interligação, né, que não seja vazia, porque às vezes o aluno acha que um cara chegou lá, fez uma fórmula e apresentou para todo mundo. Isso não, isso veio sendo construído com a evolução humana também. Então, que a matemática e a história, elas se interligam através dos tempos, através dos povos, e é com pesquisas, né, desses povos antigos, da pré-história, e veio na evolução do próprio humano. Então, por isso que a gente está mostrando aqui para vocês essa interligação, essa apresentação, para que os professores, tanto de matemática quanto de história, eles entendam que a gente pode trabalhar junto, porque as datas, os tempos, né, esses períodos, eles se interligam entre eles. A origem da matemática. Então, ela se desenvolveu principalmente na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia, na Índia, no Oriente Médio. A partir da Renascença, olha a história, o desenvolvimento da matemática intensificou-se na Europa, com novas descobertas científicas, um crescimento acelerado que dura até os dias de hoje. É isso aí, Vera. E aí, para que a gente possa dar continuidade, né, nesse trabalho de formação, o que é legal é a gente perceber através das construções antigas, né? Então, neste momento, nós estamos apresentando aqui uma imagem que é da ideia da Grécia Antiga passada para o mundo contemporâneo. O que é que eu quero dizer com isso? Que até hoje, né, existem construções antigas que vislumbram o perpassar pela história. Então, se caso percebermos, vejam só o que diz o contexto, né? Que ao conhecer a história da matemática, pode-se compreender como se originaram as ideias que deram forma à nossa cultura e a observar os aspectos humanos do seu desenvolvimento. E, para além disso, entender o porquê cada conceito foi introduzido nesta ciência e porque, no fundo, esses conceitos eles eram sempre algo natural e no seu momento. Não é isso, Vera? Então, Oswaldo, se a gente pedir para um aluno, né, ele fazer uma observação dessa construção e uma ligação disso com aos monumentos antigos, eu acredito que eles vão ver muita coisa. E como a matemática aí está presente no triângulo, nos cilindros, né, que são as colunas,
e como até mesmo no paisagismo da casa, simetricamente colocados, né? Tudo é feito na simetria, tudo é dentro da matemática. Então, a importância dessa ligação entre também a engenharia, a construção, da matemática estar presente em tudo isso, né? Perfeitamente, Vera, é isso aí. E para que a gente possa entender um pouquinho esse processo, eu acho legal, Vera, que a gente agora compartilhe um pouco em relação à passagem da história pelos povos, que também trabalhou muito desde o surgimento da matemática, né? Então, acho que é importante agora a gente passar um pouquinho pela linha temporal, para que as pessoas que estejam nos ouvindo também possam compreender um pouquinho desse trabalho formativo que estamos fazendo aqui no momento, não é isso? Então, você podia falar um pouquinho dos sumérios, né? Em que época que eles viveram, assim, em que povos que eram. Perfeitamente. Então, os sumérios, eles desenvolveram, né, a sua civilização na região sul da Mesopotâmia, entre os rios Eufrates e o Tigres. Então, aqui já começa um pouquinho dessa questão da historicidade, da questão dos tempos voltada aos povos, principalmente da questão dos sumários. E eu acredito que para que as pessoas que estão nos ouvindo possam entender um pouquinho o que a gente vai falar agora, seria legal você descrever o que cada simbologia, o que cada objeto e imagem descreve para a gente aqui hoje. Os homens lá da nossa história, eles utilizavam o que eles tinham, né? O que eles tinham na natureza. Então, o que eles tinham lá? Eles tinham pedras. E através das pedras, eles começaram a fazer cada uma com uma característica para que eles pudessem entender. Então, eu tenho um cone maior, ele representa uma unidade. Eu tenho um cone um pouquinho menor, mas dentro dele eu tenho 10 bolinhas, que eram 10 peças que estavam ali. Se eu puser um cone maior, se eu tiver esse cone grande, ele representava 6 bolinhas. Então, eles foram fazendo essa relação com referência às pedras para fazer contagem de animais, para fazer contagem de pessoas, né, de seres humanos que estavam por ali, de fazer a contagem até de quantas árvores tinham ali que eles podiam se utilizar, e assim por diante. Eles foram encontrando uma maneira de fazer símbolos para poder entender o que acontecia ali na natureza em relação até aos animais, né? Perfeito, é exatamente isso. E para que a gente possa continuar fazendo as devidas observações, agora a gente vai conversar um pouquinho em relação à questão dos povos egípcios, né? Olha o que é legal que a gente compreenda, né, Vera? Que a civilização egípcia, que elas se aproveitavam muito da questão da flora e da fauna do Nilo. Então é muito legal que as pessoas conheçam que a partir do surgimento naquela época, os povos egípcios se aproveitavam da fauna e da flora justamente partindo da produtividade da sua civilização egípcia. Eu acho que é muito bacana que dentro do contexto da matemática você especifique também como que ficou para os povos egípcios, né, naquela época. O valor desses números para eles não tinha uma simbologia de numeração que definisse alguma base, como uma base 10, né, que a gente pode estar citando. Então, ele não tinha um posicionamento do número. É como você falou, ele usava a natureza para poder fazer o valor daquilo lá. Então, ele usava o homem, ele usava o peixe, ele usava que nem se fosse uma lanterna, né? Ele usava, lá nos egípcios, ele tinha muito aquela, tipo uma bengala, né? Então, ele ia dando valores para a simbologia deles mesmo, que valiam alguma coisa em questão de números, mas que tivesse uma base numérica, não. Perfeito, perfeito, Vera, maravilha. E aí, o que é legal que a gente perceba, né? Que para além disso, vieram também os povos babilônicos, né? E aí, essa civilização babilônica, ela era muito admirada, Vera, por ter muitos matemáticos e astrônomos no contexto histórico naquele período, né? E aí, acredito que você, de certa forma, vai contextualizar qual que era a importância dessas pessoas serem admiradas por terem muitos matemáticos e astrônomos lá na Babilônia, não é isso?
os babilônicos, eles já tinham um sistema sexy, uma numeração matemática admirável, que era a sexagesimal. Então, eles contavam até 60. Então, eles tinham uma numeração própria deles, mas eles tinham uma base. Eles tinham números representando os números de 1 a 10. E eram simbologias deles, né, dos povos, do próprio povo que estava ali, que era representativo para eles. Exatamente, gente, até para que possamos entender um pouquinho, né, qual que era a representatividade da época. Uma representatividade interessante para o surgimento, né, da questão numérica. E olha que legal, perceber que já naquela época os babilônicos já trabalhavam com isso, uma vez, como foi dito por mim aqui, da importância, né, de naquele período já ter bastante matemáticos e astrônomos. E para que a gente possa continuar ainda se aprofundando um pouquinho mais nessas questões da civilização no tempo histórico, também tem uma participação, uma boa contribuição dos maias, né, pessoal? Que era uma civilização, uma das mais antigas, que também eram pré-colombianas, e ela surgiu no período determinado como pré-clássico. Então, de fato, também teve lá suas contribuições na matemática, os maias, pelas quais a Vera agora vai poder nos esclarecer com maior detalhes em relação a esses povos, tá bem? Eles também tinham uma base, que era a base vigesimal. Então, a base deles era 20, eles contavam de 20 em 20. Então, eles tinham... Por que surgiu essa contagem de 20 em 20? Porque eles tinham 10 dedos nas mãos e 10 dedos nos pés. Então, eles achavam que contar através da mão e dos pés, para eles, ali, a contagem ficaria mais fácil. E eles fizeram algumas numerações. Então, um pontinho era o 1, o traço aí, a barra era o 5, esse outro símbolo valia o 0. Então, eles foram fazendo a contagem dele na base 20. Perfeito, exatamente isso. E aí, pessoal, para que a gente possa continuar um pouquinho mais, se aprofundando na questão temporal e histórica, né? Falando um pouquinho também dos romanos agora quanto a essa contribuição. Os povos romanos, eles são, os historiadores, né, dizem que Roma, ela resulta da mistura de 3 povos, os gregos, os etruscos e os itálitos. Eles desenvolveram a economia baseada na agricultura e nas atividades pastorais. Então, já naquela época, eles se utilizavam da questão, né, dessa base aí, para poder ter um encaminhamento voltado à agricultura e às práticas pastorais, de acordo com a realidade da época. Não é isso, Vera? Sim. O que acontece? Eles usavam o próprio alfabeto deles para poder fazer a representação dos números, né? Então, as letras do alfabeto eram utilizadas para contagem. Os números romanos, eles são muito utilizados até hoje, né? Em capítulos de livros, quando a gente, às vezes, quer, por exemplo, uma simbologia diferente, a gente coloca os números humanos nos relógios, em vários outros objetos são utilizados os números romanos, né? Então, eles têm uma representatividade muito grande. E nós, mesmo na era moderna, mesmo no século XXI, a gente tem os números romanos muito mais fáceis de leitura, inclusive, do que os outros, né? Porque ele é bem representativo por causa das suas letras. Aí ele tem regras que são utilizadas para serem feitos isso. A gente não pode repetir mais do que 3 vezes. Os símbolos iguais juntos, até 3. Significa a soma de valores. Por exemplo, se eu tiver 2 tracinhos, que é o 1, vou ter 2, o número 2. Se eu tiver o número somados ou subtraídos para representar os nossos números, né? Então, por exemplo, o 5 é um V. Se eu colocar o tracinho antes do V, eu vou ter o número 4 representado. E assim por diante. É uma regra que é conhecida praticamente dos alunos e dos professores. É exatamente isso, Vera, perfeito. E aí, agora, para a gente continuar ainda com a questão, né, da linha temporal, vislumbrando as informações matemáticas, a gente também incluiu um pouquinho dos povos indo-arábicos, né, Vera? Que a gente percebeu que, no contexto
da matemática e da história, veja o que diz em relação a essa questão dos povos arábicos, né? Que são povos que mostram que fizeram uma mudança muito grande e rápida, mas que cada fase permitiu a esses povos grandes avanços na forma de representação numérica. E até hoje, esses povos vêm nos beneficiando, né, com os descritos que esses avanços propiciaram. Então, através de fórmulas, através de equações numéricas e de datas descritas, nos ajudaram bastante no processo de evolução histórica, quanto à questão matemática, até nos dias de hoje. Não é isso, Vera? E por quê? Porque ele tem a nossa base de contagem, né? Ele tem a base decimal, que foram criados pelos hindus, né? Os hindus criaram essa contagem na base 10, mas quem saiu mostrando para o mundo foram os árabes, que fizeram a divulgação desses números e que nós temos como base até hoje a nossa escrita através. Ali naquele quadro, né, mostra a evolução até chegar à nossa numeração que utilizamos hoje. E a contagem, então a gente volta lá, né? A contagem com pedrinhas, com gravetos, marcas nos ossos dos animais. O sistema numérico evoluiu. Ele veio crescendo através dos povos e, juntamente com a civilização ao longo de toda a nossa história, até a formação hoje. Então, a gente tem aí a formação lá dos hindus que fizeram essa base 10 e que nós utilizamos hoje. Perfeito, perfeito, é exatamente isso. E o quanto que foi importante, né, a parte histórica junto à matemática de todos esses povos. Eu acho que é importante também, Vera, a gente aqui, dentro de um contexto bem detalhado, perceber essa outra questão, né, que a gente descreve aqui na apresentação. O quanto que é possível perceber a interdisciplinaridade entre história e matemática. Vale lembrar que nós dividimos aqui um pouquinho do tempo histórico na pré-história e na história, e eu acredito que você deva também detalhar algumas questões que são importantes aqui na matemática, não é isso? Lá na pré-história, o que havia? O homem primitivo necessitava medir a distância que ele precisava para ir buscar água, ele necessitava saber se ele ia conseguir dominar um animal ou não, ele fazia essas previsões, né? É claro que de primeira ele não ia conseguir, mas tentando, com a ajuda dos outros, se estavam juntos, eles conseguiam. Ele queria saber se ele é capaz de abater um animal. Quando podiam plantar e colher também, eles precisavam ficar tendo isso, e nessa parte da natureza, do tempo, então tudo isso foi ajudando para que a gente tenha tantas descobertas até hoje, né? Agora, o homem hoje, então falamos do homem da pré-história e vamos falar do homem de hoje. Hoje o homem, ele precisa medir quanto ele vai levar para pegar água. Sabe o que o homem faz agora? Ele mede, ele é sedentário, porque o da pré-história não era. E ele precisa saber a quantidade de alimentos que ele precisa comer. Olha que diferença entre a pré-história e os dias de hoje. É verdade, Vera. De certa forma, com o passar do tempo, né, toda essa passagem pela história, incluindo, né, e vinculadas à matemática que nós fizemos aqui hoje, foi possível perceber que com o passar do tempo, né, depois, principalmente a partir dos anos de 476, como apresenta aqui no slide, da queda do Império, o avanço da matemática foi muito grande, né, perpassando pelo período da Idade Média, a moderna, até chegar ao período de hoje, né, o período da contemporaneidade. E a relevância que todo esse tempo histórico teve neste processo, né, que nós temos hoje. Verdade. Então, tudo isso a gente quer que o aluno perceba, né, que existe um começo e que essa evolução foi acontecendo, né? E que a gente tenha, como aqui, né? A matemática mudou o mundo, a matemática trouxe benefícios? Trouxe, através das anotações, através das colocações, através das pesquisas.
A matemática é uma história de desenvolvimento e adaptação e refinamento. Quer dizer, a matemática, ela vai adaptando, ela vai refinando para que a gente chegue. Nas culturas antigas, a gente trouxe aí, como é que é o nome desse objeto antigo que temos em cima aí, Oswaldo? Que nós conhecemos como bússola. Então, a bússola, ela é um instrumento antigo, que tem vários formatos antigos, né? E ela serve para quê? Para que a gente faça, utilizando a matemática, medir as estrelas, rastrear os eclipses e construir monumentos. Então, quanta coisa que a gente faz através da nossa matemática e através da história. Porque se não tivesse essa história toda por trás da matemática, essa evolução, nós não teríamos tanta evolução e tanta construção através da nossa matemática. É verdade, Vera. E é importante também lembrar e ressaltar aqui o quanto que, com o passar do tempo, nessas evoluções, essas construções que foram surgindo, contribuíram para essas análises, né? Como a gente está citando aqui, a questão do astrolábio, e, consequentemente, esse que está sendo apresentado na imagem, já é um pouquinho mais antigo, né? Atualmente, nós temos avanços tecnológicos que contribuíram muito para que essa observação seja feita de forma diferenciada e para que a gente também perceba o quanto que a história e a matemática caminham juntos em todo esse nosso processo de apresentação formativa. As ideias da matemática, elas comparecem em toda a evolução da humanidade, definindo estratégias de ação para liderar com o ambiente, criando e desempenhando instrumentos para esse fim e buscando explicações sobre fatos, fenômenos da natureza e para a própria natureza. Quer dizer, a gente analisa a natureza e os cientistas, os pesquisadores, eles vão trazendo benefícios para a própria natureza. Vejam hoje como a gente tem a nossa agricultura, como a gente tem as vacinas, é através das pesquisas científicas que traz muito bem a história sobre isso também, né? Exatamente, Vera, é isso aí. E para que todos tenham conhecimento, né, aqui foi apenas um passo que é importante no nosso trabalho formativo. Já estamos praticamente chegando ao nosso final. Espero que tenha sido esclarecedor para todos. Nós vamos tentar, de alguma forma, estar compartilhando o nosso conhecimento dentro desse trabalho de formação. E o que é legal também, se perceber que todo esse trabalho parte de um princípio de pesquisas e busca, né, Vera? Então, só para que vocês tenham conhecimento, logo em seguida aqui nós temos algumas referências bibliográficas, né, como o professor Ivanildo Gomes, o Marco Box, a Ivani Catarina, o René Descartes, todas referências bibliográficas que fizeram com que a gente conseguisse dar esse passo inicial para o nosso trabalho de formação, tá bom, pessoal? Por que aqui a gente está colocando um até breve? Porque nós vamos enviar algumas divulgações aí nas redes sociais, a gente também está pretendendo ter um blog para que vocês, professores, consigam interagir conosco, e até a gente vai enviar para vocês uma pesquisa sobre quais os próximos assuntos ou quais são as disciplinas que vocês gostariam de ver junto com a matemática. Muito obrigada a todos, espero que tenham gostado, e assim que a gente mandar a pesquisa, faça a devolutiva para que a gente possa, até breve, nos encontrarmos. Perfeitamente, velho. Então, quero aqui já de antemão agradecer a todos. Fiquei muito feliz em poder estar compartilhando, né, informações tão importantes e preciosas com vocês. Desde já, agradeço de coração, assim como a Vera também, acabou de, né, se despedir de vocês. Então, desde já, um até breve, e assim que possível retornaremos. Não é isso, Vera? Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima. Até breve a todos.